Ministério da Saúde informa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a morte através do suicídio é considerada evitável, que cerca de 800 mil pessoas tiram a vida todo ano. No Brasil, em média, 11 mil pessoas tiram a própria vida anualmente. Em 2016, a cada 100 mil habitantes, tivemos 6 pessoas que cometeram suicídio. Dados ainda esclarecem que os homens se matam mais que as mulheres e que as mulheres utilizam mais do instrumento de intoxicação, como veneno ou excesso de remédio. É preciso que tenhamos consciência de erradicar este mal, se não totalmente, porque talvez ainda não seja impossível, pelo menos cada um faça a sua parte. O Espiritismo nos esclarece que a vida continua. Não há a necessidade de matar o corpo, porque a morte não existe. É o que vamos comentar em nosso trabalho de divulgação espírita de hoje. Olá, nosso cumprimento carinhoso aos nossos irmãos, às nossas irmãs que assistem o nosso canal TV Ipiaçu Espírita, este programa que nós batizamos de Espiritismo via Web, né? E hoje eu queria conversar com vocês, já que nós estamos no mês de setembro, e este mês é dedicado ao auxílio ou à divulgação, né, de projetos de proteção àquelas pessoas que optaram pela tentativa de suicídio ou que estão às vias de o tentar, e também as orações, as preces por aqueles que praticaram este ato. Não temos nós aqui neste canal, no caso que realizo aqui os vídeos desse canal, trago pessoas convidadas e tal, o intuito de julgar ou de condenar qualquer pessoa nesse sentido. Primeiro porque a pessoa que está em vias de cometer suicídio, ela não quer saber de lição de moral. Ela está mesmo querendo apoio, carinho, ombro, alguém que possa partilhar do seu pensamento, no sentido de ajudar, no sentido de auxiliar a não cometer este ato, que infelizmente acontece muito, e nós, observando, não vemos assim, aliás, não temos conhecimento de uma preocupação muito grande por parte do poder público com esse problema. Parece que existe uma espécie de tabu, uma espécie de dificuldade em falar sobre este assunto. Bom, mas vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A pergunta número 944 de O Livro dos Espíritos, Kardec predispõe a perguntar aos espíritos se nós temos direito de dispor da nossa vida. E os espíritos, lógico, trazendo aí a realidade da vida espiritual, nos diz que não, e que só a Deus assiste esse direito. E que o suicídio, eles falam que o suicídio voluntário, ele importa, ele é uma transgressão dessa lei. Então, o suicídio voluntário importa numa transgressão da lei divina, essa lei que nós entendemos como alicerçada na sabedoria e na inteligência própria de Deus, nosso Criador. Então, se você está aí pensando em fazer algo com a sua vida, porque está tudo ruim, está tudo muito difícil, a gente, de mãos dadas, né, podemos assim abraçar esta pessoa e dizer a ela que não é só ela que passa por dificuldades, que todos nós
temos dificuldades. Todos nós. Todos nós passamos por isso, né? Não tem essa de achar que as dificuldades só atingem esta ou aquela pessoa raramente. Estamos num mundo de dificuldade, um mundo de prova, um mundo de expiação. Então, gente, tem algumas razões que levam as pessoas a cometerem suicídio. Algumas delas a gente pode enumerar. Estou aqui buscando auxílio em um trabalho feito, que já está pronto aqui na internet, né, um PowerPoint, e nós vamos acompanhar aqui. Ao final eu vou dar os créditos, né, para esta pessoa que elaborou esse trabalho. Fugir dos sofrimentos. A pessoa não quer sofrer mais, então ela busca se matar. Incapacidade de resolver os problemas. A gente chega em determinado momento na nossa vida que o problema é tão grande, os problemas se acumulam tanto que a gente acha que não tem capacidade de resolver. E daí, então, para o suicídio, dependendo da insegurança e fraqueza da pessoa, é um pulo. Desequilíbrios físico-psíquico-espirituais. É o chamado suicídio decorrente de loucura, decorrente do estado de espírito desequilibrado. A pessoa se mata porque não está bem espiritualmente, porque não está bem de sua capacidade de discernir o certo do errado. O materialismo, o desgosto pela vida. Esse tipo de suicídio é um dos que causam mais sofrimento, porque a pessoa se mata achando que não vai acontecer nada com a sua alma, com o seu espírito. Acha que morreu, acabou. Então ela se mata e cai numa realidade difícil de ser encarada, uma realidade de uma vida espiritual, onde o pensamento naquele sofrimento, naquela energia de sofrimento, ele fica indo e voltando, ele fica trabalhando como se fosse uma roda d'água, girando ao redor daquele fator que a levou a se matar. Um sofrimento psicológico e moral muito grande. Mas, segundo Emmanuel, a falta de fé é responsável por quase a totalidade dos suicídios. A pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não acredita que por trás de essa realidade material, deste mundo bonito, dessa terra maravilhosa, onde também tem sofrimento, tem dificuldade, a pessoa acredita que acabou. Veio aqui, nasceu, viveu, morreu, não existe mais nada. Então, essa pessoa descrente, ela tem mais facilidade para cair na mazela do suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio e que ocasionam a chamada covardia moral. A pessoa tem uma certa medo de viver, medo de seguir em frente, medo de enfrentar as dificuldades. E ela tenta fugir de tudo isso por causa das suas ideias materialistas através do suicídio. O suicídio, pessoal, segundo Richard Simonet, no livro Quem Tem Medo da Morte, é uma fuga desastrada, é uma fuga deliberada para um abismo maior. O autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação pior. E no Evangelho segundo o Espiritismo completa, o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então não estou aqui julgando aquela pessoa que cometeu este ato. Estou aqui informando o que o Espiritismo diz que ocorre com essas pessoas. Existem muitas obras espíritas que clareiam, que explicam, que mostram a realidade dos suicidas. Tem uma obra muito interessante da médium Ivone Pereira, já desencarnada, Memórias de um Suicida, que fala da vida espiritual de um escritor português que desencarna e ele
escreve depois, em Memórias de um Suicida, o que acontece com ele no plano espiritual. Então, para quem quer aprofundar mais e tem estômago para poder ver, porque o sofrimento é muito grande, para ler a obra, tem, né, que não vai depois ficar perturbado, porque é uma obra que aprofunda muito o assunto. Então, vamos ler essa obra para poder conhecer um pouco mais. Nós estamos aqui com o apoio do trabalho, né, que nós encontramos aqui na internet. Nós vamos colocar aqui a fonte. Os tipos de suicídio. O suicídio que há a intenção e o suicídio onde é premeditado. Então você tem a intenção de suicidar. Depois você premedita, você planeja. Este é o suicídio direto. E o suicídio indireto. Suicídio direto, aquele que há a intenção, ele é premeditado. E o suicídio indireto, aquele que não há intenção, não é premeditado. Ele é provocado por abusos de ordem física e moral. O exemplo de suicídio indireto nós vemos na obra de Chico Xavier, livro psicografado por Chico, do espírito André Luiz, que é a obra Nosso Lar. André Luiz teria sido um médico aqui na Terra, né, normal, um médico cientista, trabalhava então pela profissão, tinha família e tal, e ele desencarna por causa dos seus excessos na bebida, na alimentação, na vida desregrada. Então ele desencarna e no plano espiritual ele descobre que ele era um tipo de suicida. Algumas consequências do suicídio, para a gente poder terminar o nosso vídeo não pode ser muito longo, algumas consequências. A continuação do sofrimento é um nível maior, que a pessoa vai sofrer mais do que quando estava aqui na Terra. A localização em regiões de sofrimento, porque o espírito ele é conduzido para onde a sua mente o leva, ou seja, ele vibra em consonância com ambientes em que pessoas, espíritos que pensavam como ele, cometeram atos como ele, estão em determinada região do espaço do nosso planeta, está a 90 por hora do nosso planeta, e as pessoas desencarnam na situação de suicídio, elas começam a vibrar nesta energia e são conduzidas automaticamente. Na obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, aqui fazendo alguns flashes aqui, ele conta que ele é arrastado por uma multidão de pessoas gritando de todas as formas, aterrorizadas. Ele é arrastado por aquela onda de pessoas. O que acontece? É a vibração do espírito, a vibração da pessoa que é arrastada para aquela energia negativa que ela causou. E temos também os tormentos e as recordações, os pesadelos, que o espírito, além de estar localizado em uma região de sofrimento, além de estar sofrendo mais do que quando ele estava aqui no mundo, ele vai se atormentar pelas recordações e pesadelos, e pela presença dos espíritos que também fizeram este ato, que vão acusá-lo e vai envolver ali numa espécie de obsessão recíproca entre esses espíritos. E ele terá também lesões a nível perispiritual. Se a pessoa corta o pescoço, ela vai aparecer no plano espiritual com um defeito aqui na garganta. A pessoa que suicida, a corda vai aparecer, ela vai fabricar mentalmente a corda, os frangalhos, tudo aqui na região do pescoço e na região perispiritual aqui, onde as veias terão se arrebentado. E aquela pessoa, por exemplo, que se joga na frente de um trem, que hoje em dia é mais raro, né? Antigamente tinha muito. E essa pessoa aparece os pedaços separando e juntando, como se fosse uma rede de energia que estivesse em frangalhos ali. Ela vai se ambientar, se sintonizar em dimensão de muito sofrimento, de muita angústia. Ela vai sofrer tormentos, recordações, pesadelos, devido à sua atitude. O seu corpo espiritual vai existir nele lesões
São lesões a nível perispiritual, né? Seu corpo espiritual, seu perispírito. Essa pessoa vai apresentar as lesões que ela causou no corpo físico refletidas no corpo espiritual. O sofrimento, além de ser um sofrimento moral, ele também vai ter a aparência de um sofrimento físico, de uma dor física, mas é uma dor moral, já que o espírito ele não tem corpo físico, né? E essas lesões elas podem se refletir na reencarnação daquele espírito, quando ele for para a sua nova reencarnação. E outra consequência é o desperdício de tempo. O tempo nosso é valioso, o tempo de progresso, o tempo de crescimento nosso aqui. Então, gente, o suicídio ele vai trazer também um desapontamento muito grande. A pessoa, às vezes, ela acha que morreu, acabou, ela chega do outro lado e vê que não acabou coisa nenhuma. E o sofrimento aí, em decorrência do arrependimento, não do arrependimento em si, porque a pessoa quando se arrepende já é o caminho, né, para melhorar, mas aquela mágoa, aquela raiva por ter feito aquele ato, vai desapontar muito aquela pessoa. O suicida, ele vai pensar que continua vivo quando ele vai para o plano espiritual. Ele vai observar que o seu corpo, aquele corpo físico, aquele lá que foi enterrado lá, que está lá na terra, tem uma ligação com ele. E ele vai permanecer sentindo aquele corpo apodrecer. Uma espécie de sensação de apodrecimento, de uma coisa horrível, uma coisa triste, que o espírito poderá passar daquela pessoa que suicidou. Isso pode durar muito tempo, gente, porque quando a gente desencarna, assim, pelo suicídio, nós tínhamos uma determinada força energética, vamos dizer assim, dessa forma, para quem entenda melhor, que iria nos manter vivos até a extenuação desse fluido, dessa energia, ao final, quando viesse a nossa morte natural. Mas aí a gente não gastou essa energia. Ela vai ficar presa, vibrando ali naquele corpo físico, na energia ambiente desse mundo, e nos ligando com o plano espiritual. Quer dizer, ligando esse corpo com o plano espiritual, onde o suicida vai estar. E ele vai sofrer as agonias da morte ali o tempo todo. E os sofrimentos ainda muito maiores do que aqueles que ele quis evitar. É uma enorme perturbação espiritual. Isso é decorrente da consciência culpada, da certeza íntima de ter transgredido a lei divina. É um longo processo de reabilitação que vai ser necessário depois, através da expiação. Primeiro nas zonas de sofrimento, ou zonas purgatoriais, no umbral, né, como diz lá na obra de André Luiz, e depois em uma nova reencarnação. Então muitos suicidas, aliás todos, né, ele vai achar que morreu, acabou, é o fim do sofrimento, do amargor. Mas não sabe que o desespero dele levou a ele a abrir uma porta para uma dor muito maior. Se você sofre resignado, após a morte você descansa. Se você luta sem naufragar, você vai ver de certa bonança quando estiver lá do outro lado. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que nós precisamos de um alimento aqui no mundo. Mas Jesus disse que o alimento que nós precisamos também não é só o alimento do corpo. Vamos ver esta mensagem e voltamos em seguida. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa grande luta é interna. Dentro de nós vicejam os vermes destruidores do orgulho, do egoísmo, da inveja e ambição desmedidas. E não é somente ambição de poder financeiro, mas também de poder sobre os outros seres humanos. Somos às vezes tão cegos que não percebemos que nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Apenas pensamos em levar vantagens sempre,
sem lembrarmos que a vida neste corpo frágil passa e passa rápido. Então, refresca-nos saber que Deus nos dá oportunidades infinitamente, porém, é bom estarmos alertas de que o atraso de um espírito em sua evolução tem um sabor amargo. Somente ele vai provar ou sofrer as consequências de sua preguiça em querer mudar, querer crescer. Precisamos ser fortes, ir em frente, sabendo que todos nós somos filhos de Deus e herdeiros da luz. Aqui, nesse diálogo, estamos apenas flertando com as luzes da mudança e percebendo os inimigos internos. Portanto, sigamos com Deus. Para vencer, é preciso primeiro sair da zona de conforto, enfrentar o relento, o frio da realidade e treinar, errando e acertando para finalmente vencer. O nosso alimento do espírito vem de Deus. Vem de seu amor e de suas virtudes infinitas. Vamos em frente, repito, a luz está à nossa espera, ao mesmo tempo que vem ao nosso encontro. Não vamos deixar a mensagem de Jesus passar sem ferir a retina de nossa alma. Reformulemos conceitos velhos e caducos do início do mundo e fiquemos com o Mestre e sua boa nova. Existe uma fome dentro de nós, e não é por comida material, mas por alimento espiritual. O alimento do corpo é importante e necessário, mas passa. Também o pão da alma é importante. O aprendizado, a alegria advinda do trabalho, da satisfação de viver. Nem só de pão vive o homem, portanto. Bom, então desta forma, gente, eu só queria dizer para você, mulher, homem, que estiver aí pensando em tomar esse tipo de atitude, faz isso não. Né? Deus é muito bom, nós estamos num mundo maravilhoso, esse mundo está progredindo, está crescendo, nós estamos dentro dele, aprendendo também. Todo sofrimento é causa para que a gente aprenda um pouco mais. Isso aqui é uma escola. Essa escola, ela está bem porque ela está nas mãos de Deus. Né? Então nós estamos aqui compreendendo e aprendendo um pouco mais através do sofrimento, através das dificuldades. E não é matando o corpo que a gente vai resolver os problemas. Então vamos colocar a nossa cabeça aí no ombro do nosso Pai Celestial, olhar firmemente, mentalmente nos olhos do Cristo, né, que ensinou como é que se vive aqui neste mundo de forma honesta, de forma a não macular o espírito e tentar aprender com ele. Deus é infinitamente bom. E é acreditando nisso que nós falamos com você agora para segurar um pouco mais e esperar a vontade de Deus, porque tudo o que acontece está sob a vontade dele. Somos destinados à alegria, à paz, ao crescimento espiritual. E o nosso mundo verdadeiro não é este aqui, mas aqui é a escola na qual nós somos matriculados. Não podemos fugir da escola como um aluno sem disciplina, mas enfrentar aqui as matérias, os cursos, os aprendizados, para sair daqui vitorioso e ganhar o diploma de luz que Jesus nos entregará no plano da vida maior. Beleza, gente? Jesus abençoe a todos, ilumine, muita paz, muita luz. Obrigado.